E Minas Gerais vai ter que lidar com as consequências econômicas da queda de produção de minério de ferro da Vale depois da tragédia de Brumadinho. Economistas da Universidade Federal de Minas Gerais fizeram uma análise e chegaram a números, segundo eles, preocupantes. Historicamente, Minas Gerais é um dos polos mais importantes de extração e exportação de minério. Só para se ter uma ideia, dos cerca de 80 mil postos de trabalho gerados diretamente pelo setor no país, mais da metade, quase 42 mil, são aqui no estado. Mas o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho deve mudar drasticamente o segmento e, junto com ele, a economia mineira. 15 mil postos de trabalho vão deixar de ser criados por conta da paralisação das atividades nos municípios, isso no estado. Nesses municípios, por exemplo, a maior parte da produção do município vem da atividade mineradora. Uma vez que essa atividade é paralisada, a gente tem o efeito de espraiamento para os demais setores. Essa atividade deixa de comprar uma série de insumos que antes ela utilizava, transporte, aluguel de máquinas e equipamentos, ela tem um efeito de comércio por causa da renda. Então, as pessoas que residem nessa cidade, que têm comércio ou que prestam serviços de transporte, elas também vão ser afetadas. O levantamento realizado pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais simulou não apenas os reflexos imediatos, mas também a longo prazo. Esse curto prazo seria um curto espaço de tempo na economia, digamos, a gente estima por volta de 2 a 3 anos, onde o PIB de Minas Gerais cairia 0,47% nesse período. E a situação vai além. Os impactos não seriam sentidos apenas na mineração. Outros setores da economia também serão afetados. No longo prazo, a gente estima uma perda de 0,6% do PIB. Esse longo prazo está capturando, por exemplo, a saída definitiva de certas empresas de Minas Gerais e sua, por exemplo, sua realocação em outras partes do país. A economia estadual não apenas deixou de ganhar. A expectativa de crescimento virou uma queda brusca. Nós tínhamos uma projeção de crescimento de 3,3% em Minas Gerais, estamos prevendo uma queda desse número com viés negativo para o torno de 1,5% de crescimento para o ano de 2019, em função do acidente de Brumadinho. Apenas contando o impacto da paralisação das atividades dessas minas e das barragens comissionadas já anunciadas pela empresa. Quando deixamos o percentual de lado e começamos a falar em reais, os números assustam ainda mais. Segundo um estudo realizado pela Federação das Indústrias de Minas Gerais, a redução na produção da Vale deve retirar da economia mais de 23 bilhões de reais. Isso equivale a 4,2% do produto interno bruto produzido no estado ao longo de todo o ano passado. É como se a gente somasse o PIB de Montes Claros e Juiz de Fora e todas as riquezas produzidas por essas duas cidades simplesmente sumissem do mapa. Agora, percebeu que a gente teve que somar duas cidades? Isso é porque apenas 4 municípios mineiros, incluindo a capital, possuem um PIB maior do que a perda financeira proporcionada pela Vale. Para evitar que novos rompimentos levem mais vidas, destruam o meio ambiente e provoquem danos à economia, a FIENG deve solicitar um estudo detalhado das barragens mineiras. Tem que se estudar para identificar qual a causa adequada. Foi falta de fiscal? Se foi, vão contratar fiscal. Foi problema de engenharia? Se foi, vamos abandonar o método construtivo. Não podemos ficar aqui chutando. É falta de fiscal, é o problema do sensor, é o não sei o quê. Não dá. Ainda assim, muito mais precisa ser feito para que a mineração volte a crescer sem causar danos. A abundância de recursos minerais que a gente tem poderia ser melhor aproveitada se houvesse uma modernização tecnológica dessa cadeia produtiva, da cadeia mineral, que passa, inclusive, por novas atividades industriais, por atividades de serviços mais sofisticadas, ao invés da simples exportação em larga escala de recursos naturais, recursos minerais. A atividade econômica no estado de Minas Gerais vai ser afetada, mas não é por culpa do acidente ou do crime ou do incidente, ou seja lá, do nome que quiserem dar para o que aconteceu em Brumadinho, não. Ela vai ser afetada porque ao longo das décadas, ao longo dos anos, os governos não investiram em variar a matriz econômica do estado, em diversificar essa matriz econômica e continuaram comodamente dependendo da atividade do dinheiro gerado pela atividade mineradora. E as próprias mineradoras foram burras, porque além
de não se modernizarem e de não tomarem conta das questões relativas à própria segurança, deixaram a ganância e a ambição delas próprias, a sua sede de expansão e tudo mais que envolve esse crime que nós acompanhamos nos últimos dias, tomarem conta das suas próprias atividades. Prova disso são os diretores que foram presos e serão indiciados. A atividade econômica sobreviveria se não fosse essa série de fatores.